no ordenamento jurídico preveja expressamente. Então, senhores, quando nós falamos em previsão expressa do recurso no ordenamento jurídico, eu quero dizer o seguinte, que tem uma previsão expressa para o recurso de apelação. O recurso de apelação, ele ocorre, se recorre quando a sentença é condenatória ou absolutória. Quando eu tenho uma decisão contrária à prova dos autos, quando eu tenho um processo que houve nulidade após a pronúncia. Então eu tenho várias possibilidades no recurso de apelação, expressamente previsto. Recurso em sentido estrito, eu vou recorrer quando eu tiver uma decisão interlocutória. Por exemplo, uma concessão de fiança, uma revogação de prisão preventiva. São situações que ensejam recurso em sentido estrito. Recurso extraordinário, tendo decisões que violam o princípio constitucional. Recurso especial, decisões que violam normas infraconstitucionais. No embargo de declaração, tem uma decisão em que houve omissão, dúvida naquela decisão. Então, senhores, taxatividade é, normalmente, eu tenho que ter preciso no ordenamento jurídico uma norma que preveja expressamente qual é o cabimento daquele recurso. Tem que estar lá. Da decisão contrária à prova dos autos, cabe apelação. É isso. Isso é que é taxatividade. Bom, cada recurso ele tem a sua previsão para que ele pode ser recorrido. Aí você vai dizer para mim assim, mas professor Frank, eu ouvi falar e tem um tal de princípio da fungibilidade que nós vamos falar aqui também, que diz que posso interpor um recurso pelo outro, desde que não haja erro grosseiro e má fé. O juiz pode considerar o recurso válido. Sim, existe a fungibilidade. Você pode entrar com apelação e não era apelação, era recurso em sentido estrito, ou vice-versa, o juiz aceita o teu recurso, desde que não haja erro grosseiro ou má fé. Mas a fungibilidade é uma exceção. A regra é a taxatividade. Eu tenho que recorrer se o recurso estiver expressamente previsto no ordenamento jurídico. Unirrecorribilidade dos recursos, né? A unirrecorribilidade, em regra, cada espécie de decisão judicial comporta um único recurso, sendo o ônus da parte escolher o recurso adequado para que haja seu reexame. O que significa isso, professor Franklin? Significa que para cada decisão eu tenho um recurso, só um. Ah, professor, eu não posso atacar uma decisão com vários recursos? Não. A regra é da unirrecorribilidade dos recursos. Só tem uma exceção legal, professor Franklin? Temos. Nós temos uma exceção legal. Existe uma hipótese de decisões, existem hipóteses de decisões que cabem dois recursos. Mas mesmo nessa hipótese, eu só vou utilizar um de cada vez. Vou dar um exemplo. Eu posso ter uma decisão que ao mesmo tempo viola uma norma infraconstitucional e viola uma norma constitucional. Então imaginemos, por exemplo, que um juiz negue direito à defesa e que ao mesmo tempo de negar o direito à defesa, ele viole também uma norma infraconstitucional, por algum motivo. Ora, nessa hipótese eu teria da violação da norma infraconstitucional o recurso especial e da violação da norma constitucional o recurso extraordinário. Mas mesmo nessa hipótese, pelo princípio da unirrecorribilidade dos recursos, eu só recorro primeiro com recurso especial, que vai para o STJ, o STJ aprecia o recurso especial, e só se eu perder no STJ é que o meu recurso extraordinário vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo nessa hipótese em que cabem dois recursos de uma decisão, primeiro eu uso um recurso. Mesmo que eu entre com os dois,
primeiro se aprecia no STJ o recurso especial, para depois eu recorrer ao Supremo o recurso extraordinário. Bom, aí eu tenho a fungibilidade. Nós acabamos de falar nela, né? Fungibilidade significa que não havendo erro grosseiro ou má-fé na interposição do recurso invocado e sendo atendido o prazo limite do recurso que seria cabível, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Mas preste atenção, eu posso, por exemplo, entrar com uma apelação de uma decisão de revogação de prisão preventiva? Posso. Está errado? Está. Porque da revogação da prisão preventiva, da cassação da fiança, dessas decisões interlocutórias, cabe recurso em sentido estrito. Mas como os dois são manejados no mesmo prazo, 5 dias, vou repetir, 5 dias, tu podes entrar com o recurso de apelação no lugar do recurso em sentido estrito. Ah, professor Frank, mas está errado. Tá. Mas se você não houver o erro grosseiro, má fé, e se o recurso que você interpôs, mesmo que errado, seja manejado no prazo do recurso correto, você pode ter o direito a que o juiz use o princípio da fungibilidade e receba o recurso. Outro exemplo, eu entro com recurso especial de uma violação de uma norma constitucional. Errado. Da violação da norma constitucional, cabe o recurso extraordinário. Mas como os dois recursos são manejados no mesmo prazo, 15 dias, vou repetir, 15 dias, o que acontece? Eu posso entrar com recurso especial e o juiz, o Supremo Tribunal Federal, recebê-lo pelo princípio da fungibilidade como recurso extraordinário. Então, você pode interpor um recurso pelo outro, né? Desde que não haja erro grosseiro ou má-fé e desde que atendido o prazo limite do recurso que seria cabível. Porque também, convenhamos, se você erra, né, no prazo, o teu recurso é intempestivo. Por exemplo, no embargo de declaração criminal, o prazo é de 2 dias. Então, se uma decisão no criminal for omissa, esqueceu, por exemplo, de apreciar o SUSI, a transformação da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, ou transformação da pena privativa de liberdade em SUSI. Isso é uma omissão, não é? No criminal, tu tens 2 dias para entrar com o embargo de declaração. Mas você se confunde, pensa que é o prazo nocível, porque nocível, o embargo de declaração, ele pode ser manejado no prazo de 5 dias da omissão. A mesma omissão, você tem 5 dias nocível, 2 dias no criminal. Se você no criminal entra com o embargo de declaração no prazo de 5 dias, você está com recurso intempestivo. Alguém poderá me dizer, professor Franklin, mas eu ouvi falar que no criminal, quando se trata de direito público subjetivo, a liberdade, né, e a princípio, né, a liberdade é um bem disponível, são bens indisponíveis geralmente no criminal, mesmo fora do prazo, algumas decisões aceitam a apreciação daquele recurso da defesa. É verdade, viu? Mesmo fora do prazo, eu posso ter o recurso da defesa aceito pelo tribunal, mas isso é uma exceção. Vocês têm que procurar fazer a coisa correta. Bom, fungibilidade. Então, deve o juiz que venha a conhecer a impropriedade de uma impugnação recursal, mandar processá-la em conformidade com o rito do recurso que seria cabível. Na fungibilidade, ele pega aquele recurso e manda processar
o recurso de apelação como se fosse recurso subdistrito, ou manda processar o recurso especial como se fosse recurso extraordinário. Basicamente é isso. Você tem que ter em mente de que você entrando com recurso trocado, o juiz vai mandar processar pelo recurso correto, tá? Desde que não haja erro grosseiro, má fé e desde que o recurso seja interposto no prazo legal. Vamos lá. Convolução. Perigo. Você não se perca, nós estamos falando dos princípios recursais, matéria extremamente importante para quem quer aprender recursos penais, né? Princípios recursais dos recursos penais. Então, no item 5, né? Convolução. Convolução consiste na possibilidade de que um recurso manejado corretamente seja convolado em outro em virtude de se revelar mais útil ao recorrente, com a viabilidade de maiores vantagens. Gente, a convolução ela está intimamente ligada ao princípio da fungibilidade. A convolução, como vocês viram aqui, é a possibilidade de que um recurso manejado corretamente seja convolado em outro. Tá? É como se você entrou, por exemplo, os agravos, né? Os agravos é um capítulo à parte. Eu tenho tanto agravo regimental, agravinho, agravo em execução, né? Agravo de instrumento, que na hora fica complicado eu saber exatamente qual é o tipo de agravo. Você tem que estudar com bastante calma e eu aconselho vocês não perderem a nossa aula de agravo, né? Os agravos, né? Lá a gente vê o agravo regimental, o agravo instrumento, etc. Então, evidentemente que numa decisão, por exemplo, você entra com um recurso no tribunal pedindo uma liminar no recurso e o desembargador, relator, indefere aquela tua liminar. Tu entras com um agravo, por exemplo, o que a gente chama de agravinho, um agravo regimental, e não é o agravo regimental, né? Nesse caso, se o recurso foi manejado corretamente, ele é convolado em outro em virtude de se revelar mais útil ao recorrente. Aquele agravo propriamente dito é convertido em agravo regimental ou vice-versa. Você entrou com o agravo regimental e era o agravo propriamente dito. Então você vai então ter um convolando no outro, porque é mais viável, traz maiores vantagens ao recorrente aquele recurso, tá bom? Mas preste atenção, aqui a diferença da fungibilidade é que na fungibilidade houve o erro, né? Houve o erro, você interpôs um recurso pelo outro. Aqui não. Aqui um recurso é manejado corretamente, mas ele é convolado em outro em virtude de se revelar mais útil ao recorrente, tá? Preste atenção. Aqui ele entrou corretamente, só que eu vou transformar o recurso ou convolá-lo no outro por conta das vantagens. Vedação da reformatio impejus. Reformatio impejus, né? A pronúncia correta no latim é reformatio, que o T tem um som de C, reformatio impejus. Bom, reformatio impejus, gente, é o seguinte: equivale à proibição de que a parte que recorreu tenha contra si prolatado uma nova decisão em virtude da reforma do julgado recorrido que venha a piorar a sua situação se a outra parte não recorrer. E aqui eu vou pedir licença para fazer uns apontamentos aqui. Ó, nós tivemos aí uma pessoa aqui
e ela foi processada e julgada pelo júri por crime de homicídio. E então, artigo 121, ela pegou uma pena de 12 anos. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Quando essa decisão é prolatada, eu posso ter a seguinte hipótese: só a defesa recorre. Prestem muita atenção. Então, só a defesa apela. Se só a defesa apela, preste atenção, o tribunal está proibido de piorar a situação do réu. Exemplo: a defesa apela pedindo uma pena de 8 anos. O tribunal, gente, poderá confirmar a pena de 12 anos, confirma a pena de 12 anos, ou ele reduz essa pena para 8, 6. Ele sempre pode, no recurso exclusivo da defesa, manter a decisão ou diminuir a pena. Ele nunca vai poder aplicar uma pena de 13, 14, 15, 20, 30 anos. Por quê? Pelo princípio do non reformatio legis. É proibida a reforma para pior. No recurso exclusivo da defesa. Porque se o Ministério Público, se a defesa aqui recorresse pedindo 8 anos para pena e o MP, vou colocar aqui, e o MP também apela pedindo uma pena de 27 anos, aí, quando há um recurso dos dois, o tribunal pode aumentar a pena, porque há o recurso da defesa do Ministério Público. Se há o recurso exclusivo da defesa, eu não posso permitir que o tribunal aumente a pena em recurso exclusivo da defesa. Deu para entender o que é? Então vamos recapitular. Vedação da reformatio legis, equivalente à proibição de que a parte que recorreu tenha contra si prolatado uma nova decisão em virtude da reforma do julgado recorrido, que venha a piorar a sua situação se a outra parte não recorrer. Se a outra parte não recorrer. Se a outra parte recorrer, o tribunal tanto pode colocar para bem alta a pena ou pode diminuir a pena. Mas se só a defesa recorrer, o tribunal está proibido de piorar a situação do acusado. E é a reformatio legis. Outro princípio: conversão. A parte não será prejudicada pelo endereçamento errado do recurso, cabendo ao tribunal incompetente para o qual o recurso foi endereçado remeter os autos ao órgão competente para apreciá-lo. Gente, esse princípio da conversão é também chamado de caráter itinerante dos recursos. O princípio da conversão é também chamado caráter itinerante dos recursos. Significa dizer, e você, quando interpõe um recurso, tem obrigação de recorrer para o tribunal competente para apreciar aquele recurso. Mas, eventualmente, se você encaminha para o tribunal errado, o que vai acontecer? Caminhou para o tribunal errado, o tribunal errado que recebeu aquele recurso
encaminhe o recurso para o tribunal certo. Isso se chama caráter itinerante dos recursos, ou princípio da conversão. Fácil, né? Tranquilo. Ah, professor, não sabia. Justamente, você não sabia porque a aula aqui é tudo o que você queria saber sobre os recursos penais e nunca teve coragem de perguntar. Vamos lá. Complementariedade. Mais um. Princípios recursais. Complementariedade. Refere-se à possibilidade de integração da impugnação já oferecida. Possibilidade de integração da impugnação já oferecida se houver mudança na decisão judicial, seja para a correção do erro material, seja em razão do acolhimento de outro recurso em que seja possível o juízo de retratação. Vamos ler com bastante calma. Primeiro, a possibilidade de integração da impugnação já oferecida se houver mudança na decisão judicial, seja para a correção do erro material, seja em razão do acolhimento de outro recurso em que seja possível o juízo de retratação. Vamos, porque às vezes, gente, o que está no slide, você não entende nada, professor. Por isso que o professor está aqui para explicar. Se fosse só para eu ler o slide, você dava o slide para vocês e vocês iam para casa mesmo. Tranquilo, né? Sábado e tal. Pega o sábado e domingo e vai ler o slide. Não é bem assim. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. E os exemplos são, o aluno começa, né? Se eu falar assim, pense num elefante, você vai pensar no elefante. Então, na hora que a gente dá o exemplo, a imaginação do aluno vai pensando e ele vai gravando aquilo na memória dele. Também saiu uma pesquisa recente, só para informação, os que estão aí assistindo a aula, de que você sabe, né? Se você escrever no teu caderno, algumas aqui estão fazendo, você consegue memorizar mais. Eu, particularmente, quando eu era aluno, eu escrevia tudo que o professor falava. O professor espirrava, tim, eu escrevia. Porque você decora melhor do que você está só ouvindo. É simples o raciocínio. Se você usa mais de um sentido para memorizar aquela informação, você com certeza vai captar melhor aquela informação. Você hoje, aqui, as pessoas que não estão anotando, estão só usando a visão e a audição, certo? E as pessoas que estão anotando, estão usando a visão, a audição e o tato. E aí, com certeza, você tem um ponto a mais de quem não está anotando. Mas voltando à história. Gente, tem um exemplo interessante sobre o princípio da complementariedade. Vocês já ouviram falar no agravo retido e o agravo de instrumento, né? Só para a gente poder situar aqueles que não lembram, eu tenho uma instrução processual, uma necessidade de ouvir uma testemunha ou de fazer uma perícia. E o juiz indefere aquela minha perícia e indefere aquela minha testemunha. Então, isso no processo civil, tá? E eu não quero recorrer da decisão do juiz, senão vai atrasar o julgamento daquele processo. E mesmo sem aquela testemunha, e mesmo sem aquela perícia, eu acredito que eu possa ganhar aquele processo. Então, o que eu faço? Doutor, eu quero que o senhor conste aí em ata, como agravo retido, a minha insatisfação em relação a essa sua decisão, que indeferiu minha testemunha, indeferiu a minha perícia. Se eu perder a causa, essa impugnação da testemunha e da perícia vai me servir como preliminar de apelação. Então ele pega e faz a retenção, o agravo retido é justamente isso. Aquele agravo fica retido nos autos, aquele inconformismo dele fica retido nos autos, e se ao final ele for perder a causa, ele vai entrar com recurso de apelação. Ora, o recurso de apelação, ele é o recurso principal. O agravo retido, ele é o complementar.
Então, a possibilidade de integração na impugnação já oferecida, ou seja, o agravo retido já oferecido, se houver mudança na decisão judicial, a decisão foi contra ele, porque não ouviu a testemunha, não foi feita a perícia, seja para a correção do erro material, seja a razão do acolhimento de outro recurso em que seja possível o juízo de retratação. E aí, gente, aquele agravo retido vai ser uma preliminar do recurso de apelação. Então, ele passa a ser complementar ao recurso de apelação, que é principal. Isso é que é o princípio da complementariedade. Ocorrendo nessas hipóteses, a renovação do prazo recursal para a apresentação de novo recurso, adequada às modificações operadas na decisão. Também eu tenho situações da complementariedade em que eu entro com agravo, um embargo de declaração. O embargo de declaração, nós vimos, ele tem esse objetivo de integração e modificação, não é isso? Eu entro com embargo de declaração por conta de uma omissão. O juiz se omitiu em relação à multa, lembra? Eu citei agora essa hipótese. E aí, na hora em que o juiz se manifesta sobre a multa, ou se manifesta sobre o SUSI, ou se manifesta sobre a conversão da pena privativa de liberdade restritiva de direito, o que é que acontece? O interesse me é totalmente desfavorável. Eu tinha entrado com recurso combatendo aquela situação, aquela omissão dele. Agora, ele pega e me aplica uma multa para o meu cliente altíssima. Então, nesses casos, há uma renovação do prazo recursal para a apresentação de novo recurso. Tu entraste com embargo de declaração, modificou a situação, deu ensejo para que eu entrasse agora com apelação, e aí eu vou ter a renovação do prazo recursal para a apresentação de novo recurso, adequada às modificações operadas na decisão. A decisão indeferiu o SUSI, a decisão indeferiu a pena privativa de liberdade, a decisão aplicou a multa muito alta, e aí você que tinha entrado só com embargo, vai agora entrar com recurso de apelação. O embargo é o complementar e a apelação seria também o principal, só para dar um exemplo de penal, afinal de contas nós estamos vendo recursos penais. Mas a nossa aula, ela engloba o nosso curso, tanto os recursos penais quanto os recursos cíveis, tudo que você queria saber sobre recursos, e nunca mais teve coragem de perguntar para o papai e para a mamãe, porque eles não sabem. Vamos aprender aqui com o professor França. Vamos lá. Suplementariedade. Suplementariedade, proferida a decisão e uma vez interposto o recurso contra a mesma, argumenta-se que teria havido uma preclusão consumativa das vias recursais suficiente a acarretar a perda da faculdade processual já exercida. Suplementariedade, proferida a decisão e uma vez interposto o recurso contra a mesma, argumenta-se que teria havido preclusão consumativa das vias recursais suficientes a acarretar a perda da faculdade processual já exercida. Senhores, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, e esse princípio está ligado com a unirrecorribilidade dos recursos. O que ele quer dizer aqui, né, é que se você interpôs um recurso de uma decisão que cabia, teoricamente, a possibilidade de dois recursos, aquele recurso preclui o outro, a possibilidade de entrar com outro recurso. Exemplo, veja bem, eu tenho o habeas corpus, que é um recurso cabível de toda decisão que viola o direito de ir e vir. E posso usar o recurso de apelação contra qualquer